Missões mundiais, hoje o tema foi no amor do Pai, vamos completar a missão. E nesta jornada, nessa campanha, a gente teve como divisa João 3,16, texto áureo também da Bíblia, a Bíblia Sagrada. E nós vamos ler agora. Gostaria de ler com os irmãos agora, dos versos, não só o 3,16, mas dos versos de 1 a 10. Momento que antecede aí, esse texto tão conhecido da palavra de Deus. Diz assim, João capítulo 3, versos de 1 a 10. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas. Deus seja louvado pela sua palavra. Amém? Tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não entendes essas coisas? Jesus estava conversando com um homem que conhecia as Escrituras sagradas, um homem que era religioso, um homem que praticava o bem, um homem que era um bom cidadão na sociedade, um homem exemplar. Talvez poderíamos dizer, esse homem já estaria no céu, não precisava nem passar pelo rito do batismo, não precisava de mais nada, porque estava garantido o céu para ele. Mas havia uma dúvida no coração dele. Ele mesmo sentia aquela dúvida: como que eu vou fazer parte desse reino de Deus? Eu não creio aqui que ele se referia apenas àquilo que ele já tinha aprendido na lei como judeu, mas ele estava ouvindo falar de um tal de reino pregado desde João Batista: é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Essa mensagem foi pregada por João Batista, essa mensagem foi pregada por Jesus, essa mensagem foi pregada pelos apóstolos, trazendo a ideia de que o céu, ele não começa, a vida eterna não começa depois que a gente morre, mas que a gente já experimenta o reino de Deus aqui na terra, com a presença e com a morada do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a pergunta de Nicodemos é: como que eu posso fazer parte deste reino? Como eu posso entrar no reino de Deus? Como eu posso entrar no reino dos céus? Como eu posso experimentar essas maravilhas do reino dos céus? Por certo, ele olhava os discípulos de Jesus e via algo diferente do que ele podia ver ali na sua religião. Havia um brilho no olhar, um modo de viver diferente, uma paz que ele queria experimentar, uma alegria sem igual. E ele queria fazer parte disso. O que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Jesus fala: você é mestre em Israel e não sabe disso, já devia ter aprendido isso. Deus tinha escolhido o povo judeu para ser o grande propagador do seu nome na face da terra. Mas a nação judaica, ela não cumpriu o propósito. E Deus então levantou a sua igreja,
A igreja é formada de judeus, de brasileiros, de japoneses, de ingleses, de toda a raça, tribo, povo e nação. Esses agora são os que entenderam, não pela força da lei, não pelo intelecto ou pela filosofia, mas pela entrega a Deus e do poder do Espírito, como fazer parte do reino de Deus. E diante dessa pergunta que Nicodemos faz a Jesus, Jesus fala para ele: é necessário nascer de novo. Talvez a pergunta do seu coração nesta manhã seja: o que eu tenho que fazer para ser batizado? O que eu tenho que fazer para ser crente? O que eu tenho que fazer para ser da igreja? Mas no fundo, a pergunta principal, e a que você quer fazer mesmo, é como que eu faço para fazer parte do reino de Deus. Porque às vezes a gente confunde religião, igreja, a gente confunde ter o certificado de batismo com ser do reino de Deus. E eu estou para te dizer que tem gente que está mesmo de igreja, mas não faz parte do reino de Deus. Tem pessoas que às vezes na sua trajetória, elas não fizeram parte de igreja local, mas como ladrão na cruz, no último momento experimentou o reino de Deus. Mas a igreja, ela faz parte do reino de Deus. No entanto, ela não é o reino de Deus. Ela é a agência pela qual proclama-se o reino de Deus. A vida do Espírito. Porque é no nosso dia a dia, na nossa caminhada, no nosso viver cotidiano, que a gente experimenta o reino de Deus na nossa vida. Então Jesus responde para ele: é necessário nascer de novo. Certa vez, alguns fariseus foram querer ser batizados por João Batista. João Batista olhou para eles e falou bem assim: hipócritas, produzam primeiro fruto de arrependimento, depois vocês venham ser batizados. O que João Batista estava falando era o mesmo que Jesus falou aqui neste momento. É necessário novidade de vida, é necessário nascer de novo. Eu simplesmente ir me batizar para fugir do fogo do inferno não me garante a salvação, se eu não tiver uma experiência íntima, pessoal, de entrega da minha vida a Jesus. O batismo faz parte disso? Com certeza, mas o batismo sem isso nada é. O batismo é apenas um cerimonial, é uma declaração de fé pública de algo que tem que ter acontecido já na nossa vida, a nossa entrega a Jesus, experimentando o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que nos conduz agora a cumprir as suas ordenanças, o batismo, a ceia, mas também que nos conduz e nos capacita a cumprir a vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Ele passa a habitar em nós e nos conduzir a uma vida que agrade ao Pai. Por isso Jesus fala ali a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Todos necessitam nascer de novo. Lá em Tito, capítulo 3, versos 4 a 6, diz: mas quando apareceu a benignidade do amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. O que o texto está dizendo aqui? Que não foi pelas nossas obras de justiça que nós somos salvos, mas pelo derramar do Espírito sobre nós, segundo a sua misericórdia. Então você pode ser uma pessoa que não rouba, que não mata, que não se droga, que trata bem a sua esposa, a sua família, ser um cidadão exemplar, mas não ser salvo. Não ter o seu nome escrito no livro da vida, não ser cidadão do reino dos céus, porque é necessário nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, diz o Senhor. É um novo nascimento. O nascimento da carne todos nós experimentamos, e quando nós nascemos da carne, como diz a palavra de Deus, nós nascemos da descendência de Adão. Nós nascemos com a raiz do pecado, com o pecado original em nós. Alguém já disse que não precisa ensinar a criança a fazer coisa errada. Você precisa ensiná-la a fazer coisa certa. Você precisa ensiná-la a falar a verdade.
Você precisa ensiná-la a ser boa, porque as coisas erradas, às vezes, já nasce ali dentro da gente querendo fazer coisa, dar um beliscãozinho no irmão, fazer alguma coisa que não se deve, desde a infância, desde criança, porque nós temos o pecado original em nós. Mas quando nós experimentamos o novo nascimento, há uma mudança de vida aqui, há uma mudança de jogo aqui. A Bíblia diz que veio o primeiro Adão, esposo de Eva, e com ele pecou, veio então o pecado para a humanidade, mas no Novo Testamento é apresentado Jesus como o segundo Adão. O segundo Adão, ele veio e ele obedeceu o Pai em tudo, ele cumpriu. Então, quando nós nascemos de novo, nós nascemos agora da descendência do segundo Adão. E nós entramos num processo, então, chamado de santificação, no poder do Espírito que habita em nós, para nos fazer voltar àquilo que um dia nós nos afastamos de ser, a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz, então, que a nossa vida passa por um processo, então, de transformação. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que vivia na idolatria, agora adora só Deus. A sua mente é transformada. Há uma renovação no entendimento e, consequentemente, uma renovação nas nossas atitudes de vida. Uma pessoa que dessas águas batismais, que faz parte de uma igreja, que não mudou de vida, por certo, ela não nasceu de novo ainda. Ela apenas participou de um cerimonial. E o pé dela está pronto, às vezes, a voltar lá para o mundo, para as práticas do mundo. Mas aquele que experimentou o novo nascimento em Cristo Jesus, ele vai sendo, então, santificado, diz a palavra de Deus, lapidado, de glória em glória no poder do Espírito. Então, isso que você, às vezes, experimenta hoje como uma prisão, você fala bem assim, eu não posso dar esse passo ainda, eu vou deixar para depois, porque eu tenho vício, porque eu tenho um comportamento errado, eu sei que eu estou errado, então é melhor eu ficar aqui no mundo do que eu ir lá para a igreja porque eu estou fazendo coisa errada. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz para você entregar a sua vida a Jesus, que é Ele que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se ao Senhor nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. É um poder que vem dos altos céus. Enquanto você tentar se libertar, você vai continuar sendo prisioneiro. É uma tentativa inútil, é um sacrifício inútil. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós só temos que nos entregar, só isso. Aquilo que um dia a gente fazia todo esforço e não conseguia vencer, o Senhor nos liberta do poder dele, porque o poder não é nosso, o poder é de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Então é necessário nascer de novo. Deus não busca pessoas que simplesmente sejam membros de igreja. Deus não busca religiosos. Deus não busca muito menos admiradores. Nicodemos chega para Jesus, chama de bom mestre, estou gostando desse negócio aí do teu reino, queria fazer parte. Como é que faz fazer parte desse reino? Talvez você chega na igreja, olha a orquestra bonita e fala bem assim, eu quero fazer parte dessa orquestra, eu quero tocar nessa orquestra, eu gosto desse negócio de igreja, dos louvores, eu quero fazer parte. Mas o reino de Deus não é de admiradores, o reino de Deus é de vidas libertas. Não adianta você tocar na orquestra aqui na terra e não tocar na orquestra dos céus. Não adianta você cantar no coral aqui na terra e não cantar no coral dos céus. Não adianta você ser de uma igreja local aqui na terra e não ser na igreja dos remidos dos céus. É preciso uma entrega de vida a Jesus, é necessário sim nascer de novo. Lá em João capítulo 1, o evangelista João vai explicar isso. Ele vai dizer que nem todos nasceram de novo, mas nós somos criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Esse é o poder dos altos céus. Há um dito comum, muito bonito de se ouvir, de que todos são filhos de Deus, mas isso não é uma verdade.
Todos são criaturas de Deus. João capítulo 1, é dado o poder de se tornar filho de Deus aquele que entrega, que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O novo nascimento, queridos, é a marca do início, marca o início de uma nova vida. É um processo de regeneração, de novos valores, de nova força, de um novo coração. O processo de regeneração é algo assim muito interessante, porque ele vem do alto. É um processo de trazer à vida aquilo que estava morto, aquilo que não tinha jeito. Alguns animais marítimos, alguns terrestres também, que têm esse poder, às vezes perde uma cauda, aquela cauda é regenerada, perde uma parte do corpo e aquilo nasce de novo, né? Então é aquilo que estava morto em nós. A nossa vida sem Cristo é uma vida morta, porque Deus é a vida. E sem Jesus, que é a vida, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém experimenta a vida verdadeira sem Jesus. Há um vazio na alma se não tiver Jesus. Lá em Ezequiel capítulo 36, verso 26, diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne um coração de pedra, um coração duro, e colocarei em vocês um coração de carne, um coração de ser humano, e sermos resgatados ao propósito pelo qual nós fomos criados, para viver aqui na face da terra. Então, o novo nascimento marca o início dessa nova trajetória. É claro que o novo nascimento desses que entregaram a vida a Jesus não começou no momento do batismo, começou no momento que entregou a Jesus a vida. O batismo é a confirmação desta fé em Jesus. Quem nasce de novo pode ver o reino de Deus. Jesus deixa aqui muito claro, ele fala sobre verdades espirituais que vão nos ser reveladas. Os nossos olhos se abrem e a gente não vê mais da maneira como vimos, de forma limitada, terrena, carnal, mas podemos ver e experimentar as verdades espirituais e o crescimento espiritual, porque você passa a ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, e isso é pessoal, isso é íntimo, e isso é o que Deus quer para todos nós, para todas as nossas vidas, para cada ser humano. E Cristo reina em você durante toda a sua caminhada, para que você reine com Ele também na vida eterna nos céus. Nascer de novo tem um significado literal que significa nascer de cima. É algo que vem de cima para baixo. Não é de nós, mas vem de Deus. É o nascer do Espírito. Por isso que lá no verso 8, Jesus fala: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não consegue explicar, porque é divino, porque é sobrenatural, porque vem de Deus para a nossa vida. Ah, pastor, como é que isso acontece? Como é que eu sei que eu nasci de novo? Você vai saber, com certeza. No momento que você entrega a Jesus a sua vida, você vai saber. Mas é algo tão íntimo, tão pessoal, tão espiritual. É uma experiência tão pessoal de cada um, que assim como nós nascemos, cada um tem a nossa característica, né? Característica pessoal, física, que a gente traz dos traços dos nossos pais, assim também o nosso nascimento espiritual. Cada um tem a sua experiência com Deus. Alguns têm uma experiência meio dramática, como Saulo no caminho de Damasco, que Jesus o lança ao chão e torna cego. Não é uma experiência de um trauma na vida, de uma perda grande, e ele tem, naquele momento, encontro com Jesus. Alguns têm uma experiência lendo a Bíblia, e aquela palavra vai entrando do seu coração, e ele é tomado pela palavra de Deus. Alguém é um evangelismo pessoal, cada um tem a sua experiência. Você sabe como aconteceu o seu nascer de novo, não é verdade? Você tem uma fotinha lá sobre isso. Você tem um momento na sua memória sobre isso, daquele encontro com Jesus. E se você não tem,
você pode ter nesta manhã um encontro com Jesus, iniciar uma nova trajetória como um bebê na fé, buscando crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus, porque aí nós somos ministrados por Ele para uma vida agradável ao Pai. Queridos, nós somos chamados a nascer de novo. É necessário nascer de novo. Essa vida aqui terrena é passageira. Nós vamos ter ao final desse culto uma homenagem a um irmão que foi membro desta igreja, que viveu seus 99 anos. Tem gente chegando às vezes aos 100 hoje em dia na sua geração, 106. Eu conheci uma senhora de 106 anos, faleceu com 106 anos. Mas você pode viver até os 110 anos, mas vai passar. A vida que é mais real que esta vida é eterna, porque aquela não vai passar. Não invista aqui nesta vida apenas, invista na vida eterna, e todas as coisas aqui elas vão ser acrescentadas. Tenha nesta manhã um compromisso, uma entrega a Jesus da sua vida. Você que já fez um compromisso, desceu as águas batismais, e você olha para a sua vida e sabe que você está bem aquém, bem distante daquele propósito que você fez no início, é um tempo de refletir e se reconciliar com Deus. Hoje em dia criaram um batistério que o pastor fica do lado de fora e os batizando do lado de dentro. Já viram? Eu falo assim, eu acho que eu nunca vou usar esse batistério. Eu gosto de todas as vezes entrar nas águas como batizando. Porque toda vez que eu entro nas águas com aquele que está sendo batizado, eu me sinto no privilégio de estar sendo batizado de novo. Eu sinto ali Deus falar no meu coração e experimentar a presença de Deus na minha vida, os preparativos de renovar os meus votos também diante do Senhor, de relembrar o meu momento que com 10 anos de idade entendi que Jesus Cristo salvava, e de ter entregue a minha vida a Jesus. Por isso é importante o cristão, na sua jornada, estar sempre no autoexame, e sempre deixando o Espírito Santo de Deus te examinar. Como está a tua vida com Deus? Porque às vezes no início da nossa caminhada na fé nos entregamos totalmente, nos batizamos e estamos ali nos votos do Senhor. É 3 horas de oração por dia, é busca da face de Deus, é estar na igreja, e aí vai passando um tempo. Em muitas vidas isso vai se esfriando, vai olhando para o defeito do irmão, vai se ocupando com muitas atividades da vida, vai se envolvendo com tantos problemas, vai cedendo às tentações do mundo e da carne, e vai se afastando daquela aliança que um dia fez com Deus, através do batismo. Então você é chamado nesta manhã também a renovar a sua aliança com Deus. Você não tem que descer as águas de novo, mas as águas do Espírito precisam fluir na sua vida, jorrar abundantemente, fluir águas cristalinas que venham saciar a tua alma e glorificar o nome de Deus. Então o convite nesta manhã é para que você que está na igreja renove o seu compromisso com Deus. Você que está desviado, se reconcilie com Deus. Você que não entregou a sua vida a Jesus ainda, entrega agora a tua vida a Jesus, porque é necessário nascer de novo para experimentar o reino de Deus aqui na terra e morar no reino de Deus com Cristo nos céus. Amém? Ore comigo nesse instante. Não deixe que nada te distraia neste momento, mas faça essa oração. Eu vou dar 1 minuto para você falar com Deus em silêncio agora no seu coração. Pede que o Espírito Santo de Deus possa te sondar. Depois eu vou estar orando. Sabe, há uma grande batalha espiritual.
das trevas contra a luz. Você está no meio dessa batalha. Vem para a luz. Vem para a luz. Para que você possa ser iluminado, transformado por Deus, por Jesus. Falei para os batizandos que se preparassem, porque havia batalha espiritual que iam enfrentar. Eu mesmo, minha esposa, enfrentamos batalhas espirituais essa semana. A gente sabe, porque está à frente desse rebanho. O inimigo não fica satisfeito. Porém, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Deus já nos deu a vitória. Então, nessa batalha espiritual, meu irmão, fique do lado do exército do Senhor. Esse exército é a igreja do Senhor Jesus. Ó Pai, nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, diante desta palavra tão verdadeira, dessa palavra, Deus, e desse desafio às nossas vidas, que é necessário nascer de novo, que não há outro meio, que não há outro jeito de entrar no reino do céu sem nascer de novo. Nós pedimos que Teu Espírito Santo opere novo nascimento aqui nesta manhã, Pai. Ó Deus, te louvamos por aqueles que já são nascidos de novo, que já são da família, que já fazem parte do reino. Fortifica-os na Tua presença, que nunca saiam de casa para o mundo, que nunca se desviem dos Teus santos e retos caminhos, mas que estejam cada vez mais fortalecidos na família, que é a igreja do Senhor Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Santifica o Teu povo, ó Pai. Que experimentemos as maravilhas, o poder do Teu reino em nossas vidas, ó Pai. Por meio da oração, da leitura da palavra, da comunhão dos santos, da proclamação da Tua palavra. Que sejamos igreja viva e eficaz, ó Deus, nessa comunidade, por onde passarmos no nosso dia a dia, como igreja do Senhor, ó Pai. Porque nascemos de novo. Não vivemos mais só para esta vida, mas vivemos para a vida eterna. Não somos aqui neste mundo, não somos apenas brasileiros, nós somos cidadãos dos céus. E essa cidadania para todo que crê em Jesus, independente de povo, língua e nação. Aleluia, Jesus. É a igreja do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelas vidas que hoje desceram as águas batismais, que no poder do Teu Espírito, ó Deus, cumpram esta aliança a cada minuto, a cada segundo da vida. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, e agora nesta manhã, vidas que estão encontrando, ó Deus, enfrentando uma tremenda batalha dentro do coração, porque estão ainda nas algemas do inimigo, do vício, do mundo, da carne. Nós pedimos a Deus por libertação, Jesus. E sabemos, ó Deus, que isso vem do alto. É poder do Teu Espírito, ó Pai. Nós intercedemos por essas vidas neste momento, para que as algemas caiam por terra, para que as cadeias espirituais caiam por terra, e que possam ser libertos e experimentar a nova vida em Cristo Jesus. Vidas que, após conhecerem a palavra, ó Deus, se desviaram dos Teus caminhos, ó Deus, traga-as à Tua presença. Se de repente nunca tiveram uma experiência realmente genuína com Jesus, que tenham agora, ó Pai. Ou se tiveram, se desviaram, Deus, agora, Deus, se reconciliem contigo, ó Pai. E possam, Deus, experimentar novamente a alegria de estar na casa do Pai, de estar na presença do Senhor, Pai. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Enquanto a igreja